Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso alvo é o texto bíblico. No Texto em Foco de hoje, nós iremos expor o texto de João, capítulo 10, verso 10, onde infelizmente esse texto é muito mal compreendido no meio evangélico. Muitos atribuem a figura do ladrão ao próprio diabo, quando na verdade não é isso que o contexto nos diz. Então vamos ao texto. O texto diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ao contexto imediato. Esse versículo de João 10 está inserido no discurso de Jesus sobre quem é o bom pastor. João capítulo 10, verso do 1 ao 18, nós conseguimos enxergar ali o contexto imediato, né? Nesse contexto, Jesus contrasta sua missão com a dos falsos líderes religiosos de sua época. Ele se apresenta aqui como o verdadeiro pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, enquanto esses outros, nós iremos ver aqui no texto quem são, mas esses outros vêm apenas para uma tarefa: explorar e prejudicar todo o rebanho do bom pastor. No versículo 10, Jesus menciona a figura de um ladrão. O ladrão como alguém que rouba, mata e destrói. Mas ele, Cristo, o bom pastor, em contraste com o ladrão, ele veio para dar vida e vida em abundância. Para entender corretamente quem é esse ladrão, precisamos analisar o contexto e o foco desse texto. Aonde Cristo quer chegar aqui nesse texto? Bom, vamos lá identificar cada personagem. Primeiro, temos aí a figura do ladrão. Quem é o ladrão aqui de João 10, verso 10? Bom, pelo contexto, não é Satanás diretamente. Em momento nenhum, o texto cita a presença de Satanás como a figura de um ladrão ou de usurpador. O texto aqui não está tratando disso. Por outro lado, o contexto sugere que Jesus está se referindo aos líderes religiosos corruptos, como o grupo dos fariseus e saduceus, que enganavam o povo na época de Jesus. Em João 10, verso 1, Jesus menciona, por exemplo, aqueles que entram no aprisco por outro caminho que não seja a porta de entrada. Jesus diz, verso 1, eu lhes garanto que aquele que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Ora, o comum de um pastor, que é dono do rebanho, que cuida do rebanho, é entrar pela porta porque isso é o que o dono do rebanho faz. Por que então alguém que se diz pastor está entrando por outros lugares, como disse o texto, se não seja a porta principal do aprisco? No versículo 8, Jesus continua seu discurso e diz que todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, esses outros que Jesus está se referindo aponta para os líderes religiosos que abusavam do povo, como o grupo dos fariseus que exploravam espiritualmente as pessoas. Em Mateus capítulo 23, Jesus fala sobre isso. Esses falsos líderes se preocupavam mais com o poder e status, com suas orações longas em público, do que com a verdadeira adoração a Deus. Então, o ladrão desse texto fica evidente que Jesus está se referindo aos falsos mestres e líderes opressivos da nação de Israel. As Escrituras frequentemente comparam líderes ruins a ladrões e falsos pastores. Veja, por exemplo, Ezequiel 34. Ali, Deus condena os pastores de Israel que exploravam o rebanho em vez de cuidar dele. Em Jeremias 23, Deus promete julgar os falsos pastores e levantar um verdadeiro pastor para guiar o povo. Em Mateus capítulo 23, Jesus denuncia os fariseus por causa da sua hipocrisia e opressão espiritual ao povo. Assim, o ladrão de João 10, verso 10,
representa não o diabo em si, mas aos falsos mestres, líderes espirituais corruptos e qualquer sistema que se desvia da verdade, que desvia as pessoas do bom pastor ou do caminho verdadeiro de Cristo. Um falso mestre que desvia o povo do verdadeiro caminho da verdade, nas palavras aqui de Jesus, é um ladrão. Nesse sentido, é um ladrão. Por quê? Porque desvirtua o seu rebanho, as ovelhas, do caminho do bom pastor. Eles roubam o direito do povo de conhecer aquele que é o bom pastor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Nesse texto, nós também enxergamos o contraste entre as intenções do ladrão ou dos falsos mestres com as intenções de Jesus, que é o bom pastor. Enquanto o ladrão rouba, ele é um salteador, como disse o texto, mata e destrói. Jesus traz vida, vida em abundância. Ele é o verdadeiro pastor que faz o quê? Ele dá sua vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Em contraste com os falsos mestres que exploram o rebanho em busca de status por serem líderes conhecedores da lei, mestres conhecedores da lei, em busca também do que o povo poderia oferecer a eles, Jesus aqui é diferente deles. Cristo não tira proveito da fé das pessoas, mas ele se sacrifica por elas. O bom pastor, ele conhece suas ovelhas, João 10, verso 14. Ele tem um relacionamento pessoal com aqueles que o seguem e ouvem a sua voz. Já o ladrão não quer saber nem quem você é, mas busca o que você pode oferecer, as lã das ovelhas. O bom pastor, ele conduz suas ovelhas à salvação, João 10, verso 9. Ele é a porta que leva à vida eterna. Já o ladrão, o religioso, o falso mestre, ele te destrói. O caminho dele é um caminho de engano, de destruição. Portanto, meus irmãos, fica claro aqui para nós que esse texto não diz que o diabo é o ladrão, que veio para roubar e matar e destruir, como muitos pensam, embora isso faça parte do caráter do diabo como o destruidor. Mas a forma mais correta de se interpretar esse texto, no seu devido contexto, é apontar a figura do ladrão aos falsos mestres, aos religiosos, aqueles que buscam desviar o povo do caminho da verdade e do bom pastor, que é Jesus Cristo. Vamos então a algumas aplicações práticas para a nossa vida diante desse texto. A primeira delas é: devemos ter cuidado com aqueles que se dizem religiosos, que exploram e induzem você por aquilo que eles podem oferecer. Infelizmente, existem líderes religiosos que ainda hoje manipulam e exploram as pessoas em nome da fé, em nome de Deus, com a finalidade de enriquecer nas custas da fé das pessoas. Devemos discernir, meus irmãos, seus frutos, seus ensinos, a voz do pastor da voz do ladrão. Uma segunda aplicação e última é que Jesus não é só um bom pastor, mas é a única fonte de vida abundante. Essa vida em abundância não se refere aos bens materiais ou ao financeiro abundante, como muitos pensam nessa famosa teologia da prosperidade que se prega hoje em dia. Mas o Cristo, o bom pastor, ele oferece vida espiritual e vida eterna. Não coisas terrenas, mas coisas do alto, coisas do céu. Portanto, as suas ovelhas verdadeiras precisam discernir, ouvir a voz do bom pastor e rejeitar a voz de um falso pastor, que é ladrão. Na continuação desse mesmo capítulo, nos versículos 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a minha vida, a vida eterna, e jamais se perderão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Para concluir, o foco desse texto é que o ladrão de João 10, verso 10, não é Satanás, diretamente,
mas os falsos líderes religiosos que exploram o povo de Deus. Já Jesus, em contraste, é o bom pastor, que dá a vida abundante e eterna. Assim, devemos rejeitar falsos mestres e seguir a voz de Cristo, o único que nos conduz à verdadeira salvação. Que possamos permanecer firmes na verdade do Evangelho, ouvindo, discernindo e obedecendo ao nosso bom pastor, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative as notificações para mais conteúdos como este. Um forte abraço, paz seja com todos. No silêncio do momento encontro paz, tudo ao redor devagar se desfaz. A brisa canta serena e tão fugaz na mente. Só agora